Bom dia, menino, bom dia, menina. E aí, tudo bem? Todo mundo pronto para sentar aí agora comigo, bater um papo? Pois é, onde quer que a TV esteja, seja na TV, seja no celular, e não sei onde você está me vendo, mas saiba de uma coisa, que o papo é o melhor papo que você pode ter na sua TV, tá? E deixa eu falar para você aqui, meu amor, que hoje nosso papo vai ser legal, muito legal. Primeiro porque a conexão que eu tenho com essa pessoa, ela é surreal. Segundo, que ela é uma grande professora, amada por todos que ela já lecionou. E eu vou falar para você, eu vou trazer uma pessoa que tem um nome de batismo chamado de Maria Augusta. Mas a gente chama ela mesmo é de Guga, Guga Guzmão. Vou falar pouco para ela vir pra cá logo, porque eu quero conversar muito com ela. Vem pra cá, meu amor. Eu não resisto, eu vou ter que dar um abraço. Que abraço maravilhoso. Que abraço bom. Seja bem-vinda. Nós tínhamos a maior vontade de receber você aqui nesse programa. E vamos bater um papo hoje. E o leque vai ser aberto às pessoas descobrirem, saberem quem é essa pessoa, né? Que gerou gêmeas, que é gêmea. Coisa boa. Então vamos, gente. Chama todo mundo para assistir com a gente. Senta aí, Guga. Fica à vontade, amor. E aí, Guga, tá bem? Tá tranquila? Como é que tá a vida? Tô bem, tô tá aposentada. Bem? É, né, amiga? Fazer um ano agora de Graças aposentada. A Deus. Graças a Deus. Coisa Agora tá boa, tranquila. Né? Tá tranquila, né? É. Mas tem saudade um pouquinho da sala de aula? Não. Sente não, né, filha? Sala de aula tá muito difícil. E os meninos te adoravam assim mesmo, né? Era, acho que gostava. Ô, tia Guga, mas deixa esses meninos para daqui a pouco. Guga, eu sei grande parte da sua história, conheço, sei de quem você é filha, mas as pessoas que estão em casa querem saber onde nasceu essa Guga. Guga é filha de quem? Fala um pouquinho dessa infância de Guga. Guga nasceu em Vitória da Conquista, em 1971. Filha de Irundi Manta Alves Dias, professor, dentista também, né? Dentista primeiro, né? Exatamente. Professor, uma consequência. Minha mãe, Noélia Guzmão Alves Dias, professora, né? Foram diretores da Senec, antiga Senec, hoje é o Luiz Heraldo, né? Foram 40 anos de dedicação, né? Meu Deus. A educação de Poções. Foram meus professores. E, assim, meu exemplo, né? De tudo. Né? Guga, antes de você chegar lá no Senec, né, você passou por quais escolas? Eu sempre estudei escola pública. Né? Antigamente não tinha. A privada, particular, né? E eu estudei, muito pequenininha, eu estudei num colégio, numa escolinha chamada Sossego da Mamãe. Era aqui em Poções? Era aqui em Poções, que eu tive como professora tia Vânia e tia Lucinha. Vânia filha de seu Hélio. Andrade. Isso. E tia Lucinha é casada com Calbaru. Aí eu estudei um período... Lucinha vai ver essa mensagem, eu amo Lucinha. Foram minhas professoras. Ela trabalhou no Banco do Brasil depois, né? E depois eu fui estudar no Isaías Alves. Primeira série, segunda série, com a professora Tereza Santana, esposa de seu Nelson. E ela foi minha professora por 4 anos, da primeira à 4ª série. Tereza Santana. Eu sempre tive uma curiosidade, assim, de saber. A professora Tereza, ela era brava? Porque Tereza Santana, ela tem uma voz assim, né, imperada. Como é que era? Ela era um pouquinho brava, assim, mas era de boa. De boa, né? Era muito boa, assim, uma excelente professora. É porque ela é apaixonada por ela. E ela foi minha colega depois de trabalho, né? Foi também? Foi, porque eu fui trabalhar no Alexandre e ela trabalhava lá. Guga, a educação tem esse poder, né? Sim, de fazer a gente se reconectar, se reencontrar. O aluno vira colega depois, Exatamente, né? Que coisa boa. Guga, eu sei que nós estamos na educação, mas eu vou pegar um pouquinho a questão da família. Sim. Doutor Irundi, doutora Noélia, pessoas que eu vou dizer que eu amo, para mim, doutor Irundi vai ser sempre o propulsor da minha formação cultural, principalmente. Porque as gincanas que o doutor Irundi fazia, ninguém faz. Pode tentar aí, que ninguém vai fazer igual, não. As gincanas do Senec, eu vou dizer que essas lá embaixo foram as melhores, porque o doutor Irundi fazia o melhor caça-tesouro do mundo, viu? Era. Ave Maria. E eu tenho certeza que ele gerou você, né? A pessoa Noélia gerou você. E eles tiveram mais filhos. Sim. Quem são seus irmãos? Minha irmã mais velha é Maria Cibele. Ela morou muitos anos em Salvador. Foi estudar lá com 14 anos. Aí Maria das Mercês também, que trabalhou na Caixa, né? Mercês é maravilhosa. Também estudou em Salvador. E aí, com 5 anos de diferença de Mercês, eles tiveram dois meninos gêmeos.
que eles perderam, né? Um nasceu morto e o outro já nasceu vivo e logo morreu. E aí por isso que a diferença delas pra gente é um pouquinho maior. E aí depois de mais uns 5 anos, eu e Dino, né? Que eu sou gêmea também. De Dino Augusto. Mas o destino dos gêmeos virem foi incrível, né? É. Nossa Minha senhora. mãe teve 2 barrigas de gêmeos. 2 meninos e depois um casal. E eu vi muito quando eu era criança, os mabacinhos, que coisinha bonitinha. Ai, eu odiava. Os mapas. Ai, meu Deus, era horrível, horrível. Guga, por quê, Guga? Mabaço, muito feio, né? Mabaço. Eu ouvi isso mesmo. Tu é mabaço, menino? Sou mabaço. Eu escutei muito pelo fato de ser casal, né? É. Casal, eles falavam assim, era mabaço. Ô, Guga, mabaço, desculpa. Eu vou perder um pouquinho a compostura aqui, porque aqui tem abertura pra isso. Mas era. Ô, Guga, me fala uma coisa aqui. Como é a sua relação com o Dino? Porque eu acho o Dino. Ótima. A gente brigou muito quando era criança. Porque... Dino sempre foi muito gordinho. E eu sempre muito magrela, né? E aí eu não conseguia fazer as coisas. E aí pra eu conseguir fazer as coisas, eu fazia cócegas nele. E aí ele ria, caía no chão e aí pronto, eu aprontava com ele, né? Pra bater, na hora da briga, que a gente brigava muito, muito mesmo. Mas assim, sempre foi um irmão assim, muito presente, muito carinhoso. Foi muito novo para Salvador estudar. Ele foi e eu fiquei, né? Porque minha mãe quis que eu fizesse magistério. Minhas irmãs não fizeram. E minha mãe quis que eu fizesse. Aí eu fiquei. Ele foi com 14 anos e eu fiquei. Aí a gente se separou. Aí acabou assim, né? Afastando um pouco a vida da gente. Eu sei. E aí vem a adolescência, amizades, assim, as mesmas, mas ele com os amigos dele e eu com minhas amigas, né? Mas ele é um irmão, Ave Maria, hoje, assim, maravilhoso. O grude, né? Um irmão maravilhoso. Ele é obstetra? Ele é ginecologista e obstetra. Ginecologista e obstetra. Ele fez farmácia primeiro, e aí pediu manhinha, falou assim, ô mãe, eu queria tentar medicina. A senhora deixa eu fazer mais um ano de cursinho? Aí minha mãe falou assim, mas menino, tu já tem não sei quantos anos estudando, tu ainda quer fazer medicina? Aí, tá, então faz. Você vai fazer mais um ano de cursinho. Aí, nesse um ano, ele se dedicou bastante. E aí, conseguiu passar. Se tornou um dos melhores na área, viu, gente? Eu vou falar aqui, assinar embaixo o protocolo. Vou até beber água, porque o homem é bom. Ele é maravilhoso. Não, se eu tivesse barriga, era ele que ia tomar conta, viu, amor? Barriga, sem digo de gravidez, ele é muito humano, é muito, assim, muito carinhoso. Ele fala, mãinha, se eu ganhasse na Mega Sena, eu só ia cuidar de minhas barrigudas, porque é uma coisa que eu amo. Todo mundo fala bem dele. É impossível a gente não ver alguém falar de Dr. Dino. Tudo é Dr. Dino, Dr. Dino, Dr. Dino. É só Dr. Dino. Ele já me operou, viu, Zé? Mentira. Ele já fez algumas cirurgias em mim, porque eu sou uma pessoa um pouquinho operada, sabe? Oh, amiga, você imagina. E ele já fez, acho que umas 2 cirurgias minhas. Não de gravidez, né? De filho, não. Mas, assim, esterectomia que eu tive que fazer. Eu também tive um probleminha no ovário, foi ele que tirou. Gente, como é bom ser cuidada por quem... Olha que coisa maravilhosa. O pessoal do hospital que ele trabalha falava assim, você é irmão do Dr. Dino? Eu lembro de você aqui o ano passado. De tanto que eu ia fazer cirurgia. Que coisa boa. Desse jeito. Só Deus abençoando, viu? E me fala uma coisa que vocês tomaram, né, direções diferentes, né? Ele foi para a área da saúde e você da educação. Sim. E o que levou você a tomar o rumo pela educação? Mãe não me deixou ir para Salvador, né? Então eu fiquei aqui e fiz magistério. Tu estudou com a professora Noélia? Estudei. Tu pegava como é que era? Transferidor, compasso. Tudo isso. Ô, gente, vou mandar uma capa da professora Noélia. Ô, professora Noélia, a senhora vai assistir. Eu vou falar pra senhora. Eu sofri tanto com aquilo, professora Noélia. Só tirava 10, 9 com ela. Mas, menina, era uma dificuldade tão grande a gente manusear aqueles... Tudo novidade, né, era, Guga? Novidade. Era complicado, né? E aí tu estudou com a professora Noélia? Foi. Aí eu fiz magistério, né? Aqui em Poções. E aí comecei a namorar. E aí fui para Salvador estudar. E aí não fiquei. Eu fui para Salvador porque eu queria fazer vestibular, né? Fui fazer cursinho. E aí por conta do namoro, que é o meu esposo hoje, né? Graças a Deus ainda é ele, porque deu certo, né? Certo. Aí eu voltei e acabei não ficando lá. Aí voltei e aí surgiu a oportunidade de fazer o concurso do Estado, que tá, né, teve o concurso do Estado. Eu fiz e passei, tanto que eu passei muito nova. Eu entrei no Estado com 19 anos. Né, muito nova. Por isso que eu ia falar pra você, como é que você já está aposentada tão nova? Porque eu entrei com 19 anos. Eu casei com 18
E aí logo surgiu o concurso. Quando eu casei, eu estava fazendo um estágio no Banco do Brasil, porque o colégio disponibilizava algumas vagas para estagiários. Os melhores na escola. No Banco do Brasil. E aí eu estava estagiando, né, no Banco do Brasil. E aí surgiu o concurso. Mãe, você vai fazer. E eu, mãe, eu não quero ser professora. Mas você vai fazer. Eu falei, mas eu não quero ser professora, porque eu não queria ser professora. O estágio que eu fiz, meu estágio, que tem o estágio oficial, né? O pré-estágio e o estágio oficial. E eu já vi que eu não queria ser professora, eu já não gostei. Mas ela falou, você vai fazer o concurso do Estado. Você não inventou ficar aqui para casar? Pois você vai fazer o concurso do Estado. E aí eu fiz, graças a Deus passei, porque é um concurso, né, que dá uma segurança pra gente. E aí eu comecei a trabalhar muito novinha, com 19 anos. Guga, a gente às vezes tem essa questão, eu não gostei. E aí você foi indo, desenvolvendo, foi manobrando. Fui. Eu sempre digo que a gente não nasce amando, a gente aprende a amar. Aprende a amar. E eu, assim, graças a Deus, eu sempre me dediquei, sempre tratei bem meus alunos. E, assim, eles sempre gostaram de mim. Muito, né? eu investiguei alguns alunos. Muitos me chamam, assim, professora, até hoje me chama, professora, a senhora já aposentou? O que a senhora fez? Que a senhora tá assim, nem tem cara de aposentada. E, pois é, já estou aposentada. Mas, assim, eu me dediquei, né, apesar de não gostar muito da profissão, porque não é uma profissão valorizada. Até hoje, né? Entendo. Não é. Entendo. Professor. E os alunos também. Tem as suas. Né? Eu sei como é que é. E aí, mas eu me dediquei. O que eu pude fazer assim, de melhor, eu fiz. E trabalhei 26 anos em sala de aula. Qual foi a escola que você mencionou? Muitas. Eu trabalhei no Antônio Carlos, no Isaías Alves, no Luiz Viana, no Otávio Curvelo, no Alexandre Porfírio e finalizei no Roberto Santos. Porque municipalizou o Alexandre Porfírio e a gente teve que ser removido para a escola estadual. E aí só tinha o Eurides e o Roberto Santos. Aí eu pedi para ir para o Roberto Santos. Até desmotiva a gente, né? Esse rodízio. Quando você está edificando o gostar de um lugar, daqui a pouco ele coloca para outro lugar para você reconstruir uma história. Né? E eu comecei assim, com prezinho, depois fui subindo, comecei a ensinar já o primáriozinho, terceira série. Aí depois fui convidada por Vera Mascarenhas para ir para o Alexandre Porfírio, que já era ginásio. Tinha quinta e sexta, que hoje em dia é sétimo ano e oitavo ano, né? Que já mudou tudo, eu não sei mais nem como é. Mudam sempre. Mudou. E aí eu fui para o Alexandre e gostei. Fiquei no Alexandre 16 anos. Foi o período que eu mais gostei da vida, foi no Alexandre Porfírio. Guga, eu me lembro de tudo no Alexandre. Eu gostei muito. Guga, me fala uma coisa aqui. Nessa fase, nessa transição, nessas mudanças suas, qual foi a fase de ensino que você mais gostou? Pré, ensino médio? Fundamental 2. Fundamental 2, né? Antigamente, quinta e oitava. Mas que hoje é sexto ano. O que fazia você gostar mais dessa fase? Porque eu fiquei só com uma disciplina, né? E aí surgiu a oportunidade de eu fazer o curso de matemática, que veio para cá FTC, né? À distância, EAD. Aí a gente ia uma noite para o encontro lá na faculdade, que era no IS. E aí eu estava trabalhando só com uma disciplina, porque o primário você trabalha com tudo. Português, matemática, geografia, ciências, história, tudo. E aí sobrecarrega, né, o professor. É verdade. E aí lá eu fiquei só com a disciplina, eu gostava muito de matemática, tinha painho para me auxiliar, né? O painho era dentista, mas ensinava matemática. Inteligentíssimo. E o painho me ajudou assim muito assim com isso, né? E como é que fala? Eu me simpatizei mais com a matemática, acho que por conta dele também. E aí ensinei lá 16 anos. Então sua área preferida sempre foi matemática? Sempre foi matemática. Nossa, que legal. Mas cheguei a fazer também uma licenciatura em Educação Física, por conta de carga horária, né? Que matemática às vezes não sobrava, por conta da demanda de tanto professor. Aí eu tive que fazer uma licenciatura em Educação Física, para poder ter também outra disponibilidade de outra área, né? Para dar aula. Mas você chegou a dar aula de Educação Física? Cheguei a dar aula de Educação Física no Roberto Santos. Pouco recurso, mas eu já ia te falar, né? Às vezes a gente tem uma bola, vamos brincar, porque a gente não tem a quadra. Tem. Né? Hoje, graças a Deus, o colégio está muito bom, né? Está maravilhoso. Eu não peguei o colégio bom. Eu pedi uma licença e aí minha licença saiu, minha aposentadoria saiu dia 28 e o colégio tinha sido inaugurado, acho que 19 de fevereiro. Hoje, gente, é uma tristeza, né? E eu aposentei 28 a menina a de vida toda nas escolas caindo nos petelecos ninguém merece, aí eu não amiga. peguei essa parte boa do colégio. Vamos convidar a Guga para uma festa na escola, gente. Guga, se você não fosse professora, qual é a profissão que você iria
levar pra vida. Calma, calma, calma. Todo mundo quer saber o que Guga seria, né? Só vai saber no segundo bloco, meu amor. Sabe por quê? Porque eu vou bater um papinho com ela, tomar um cafezinho aqui. Café não, ela vai tomar água, que ela tá de gastrite, né, gente? E eu vou tomar meu cafezinho básico. Mas deixa eu te falar que o Café com Zé é feito por 2 parceiros, Vida Saudável e Panificadora Conquista. Então já sabe, passa lá. Deixa eu retornar aqui com você para te perguntar como é que anda seu gás em casa. Pois, meu amor, se você quiser viver despreocupado com gás mais barato, você tem que ser, ó, da Global. É isso mesmo, a Global tá com a campanha, ó, R$15 a menos no seu gás. Eu vou falar menos porque aí na tela tá o telefone, você pode salvar, ligar, ó, e pode pedir, meu amor, para você fazer parte dessa grande campanha que é seu gás mais barato, tá? Um beijo, adoro. Tá pagando gás caro? Até que não. Pois é, amiga, pois é. Na Global é R$15 a menos, viu? Coisa boa, adoro. Guga, então se você não fosse professora, você seria dentista. Eu deixei o dentista. Eu queria fazer odontologia. Por que dentista, amiga? Acho que por ver Painho, né? Trabalhar assim. Painho foi um dentista tão dedicado. Painho, às vezes, ele comprava o material com o dinheiro dele. Eu extraí os dentes. Tanto é que foi eu que mordi a mão dele. Ele tinha uma cicatriz aqui na mão, que eu dei uma dentada nele. Eu falei, meu Deus do céu, eu arranquei um pedaço. Porque, né, ele atendia muita gente carente, né? Assim. Ai, eu digo, né? Isso. Eu digo isso. E aí, às vezes, ele comprava com o dinheiro dele. Ele era um dentista, assim, por amor mesmo. E um professor também, ele gostava Eu me muito. lembro que seu pai, ele foi resistente no tempo. Ele já estava quase na hora de parar, mas ele queria continuar estando lá, porque ele fazia um trabalho também por esse lado, sabe, social. Era um senhor muito retado, viu? Painho era. Me ensinou muita coisa. Um pai maravilhoso, assim, presente, carinhoso, nunca deixou faltar nada. Faz muita falta pra você, Guga? Muita falta. Assim, tudo que ele pôde dar pra gente, ele deu. A educação, mandou minhas irmãs para Salvador, meu irmão me mandou, mas eu não fiquei, né? Mas né, a intenção era ter ficado para estudar. E minhas filhas, ele pagou aula de música, aula de canto, teclado, comprou teclado para minhas meninas fazerem aula de teclado. E minhas meninas cantam bem bonitinho, né? As gêmeas são bem afinadinhas. Afinadíssimas. E ele era assim, Ave Maria, um pai, um avô maravilhoso. Você falou de avô. Quem foi o pai? Quem é seu avô? Meu avô, por parte de meu pai... Vamos falar do Dr. Undi. Ah, tá. De Painho. Painho era um avô babão, né? Chorão. O que ele não chorou e babou os filhos, ele chorou e babou os netos. Minha filha mesmo é a neta mais velha, né, dele, Mariana. E ele era, assim, apaixonado por Mariana. Mariana já falou, assim, uma vez para o pai, meu pai, eu lhe amo, mas eu amo mais meu avô. Falou assim, amor de avô é muito bom. É. E o avô de Guga? Quem foi o avô de Guga? Meu avô foi por o parte de pai. Vovô Ari, que era médico. Ari Alves Dias? Isso. Ah, o homem que leva o nome da rua de baixo. A gente chama Rua de Baixo. E meu avô materno é João Guzmão Ferraz, que foi o primeiro prefeito de Planalto. Nossa. Primeiro prefeito. Doutor Ari era médico? Médico. Ah, então a relação de vocês na área da saúde é muito grande. Eu não conheci muito o vovô Ari, porque quando ele faleceu eu tinha 9 anos. Então eu não tenho muita recordação. Muito processo de memória. Minha avó linda não, eu já convivi mais. Mas ele eu não tenho muita lembrança. Só da fisionomia, mas assim, de conviver, de dizer sobre ele eu não tenho. Então você já tem um laço de família com Rita Schettini. Nossa, como o mundo vai se encontrando, eles né? São irmãos de meu pai por parte de meu avô Ari, por parte de pai. As mães são diferentes. Coisa boa. Mas, Guga, eu tô assim, encantado descobrindo tua família. Eu sou sobrinha de Afonso Manta. Também, né? Irmão de meu pai. Gente. Afonso Manta. Ainda, gente, vocês sabem quem é Afonso Manta, não sabe? Grande poeta que leva o nome daquela escola, Afonso Manta. Meu tio. Né? Era um cara que vivia na praça de pernas cruzadas, sempre lendo ou escrevendo. Muito estudioso. Foi tão estudioso que sabia mais do que os professores. Diz que ele tinha um grande problema na sala de aula, né? E às vezes ele era colocado para fora da sala de aula justamente por saber demais. Que coisa boa. Mas era uma figura.
Guga, então teu berço foi um berço muito da educação, né? Foi, muita educação. E eu acho que a educação, ela foi propulsora em toda a tua vida, em toda a tua família. Mas eu vou no teu Instagram, gente, normalmente eu vejo lá uma fotozinha de uma santinha, né? Eu sempre tinha dúvida de perguntar. Nossa Senhora Aparecida? É, exatamente. Sou devota de Nossa Senhora Aparecida por conta de meu esposo. O Biramar é devoto de Nossa Senhora Aparecida. E ele me fez ficar devota dela também. E nós todos em casa temos essa tatuagem no mesmo lugar. Eu, ele, Mariana, Juliana e Giovana. Fizemos na mesma época com o tio dele. Como é que chama ele? Do sobrinho de Kelly. De Márcio. Foi Márcio, né? Que coisa maravilhosa. Aí nós fizemos e fomos para Aparecida, nós 5. E lá eu pedi o padre para jogar uma água benta. E nós tiramos uma foto lá em frente à Basílica. Guga, Dulce dos Pobres também, você é muito conectada com Dulce dos Pobres, Tem uma né? imagem dela, sempre peço assim, a intercessão dela. Ela, Nossa Senhora Aparecida, nosso Divino Espírito Santo, né? Que é incontestável. E minha mãe também é devota de Cosme e Damião, por conta dos gêmeos, né? Das barrigadas de gêmeos. Eu sou, mas assim, não sou tanto quanto ela, né? E eu sou mais de Nossa Senhora Aparecida. E caruru, vocês fazem caruru? Já fiz, mãe já fez muito, já fizemos muito, já levamos crianças, tudo, mas chegou uma idade... Não dá mais. Que não dá mais. Aí eu falei, mãe, vamos transformar o caruru agora em doces. E aí a gente faz a doação de doces. Eu faço saquinhos de doce e a gente doa. Ô, Guga, você está tocando num assunto interessante. A gente também costuma fazer, né, essa cultura de levar doces, né? E certa vez eu cheguei numa casa de uma pessoa, entreguei um doce para essa pessoa, com uma criança na janela que, diga a sua mãe que é gente do bem que está entregando. E saí. Daqui a pouco eu virei as costas e vi o saco de doce voar pela janela de volta. Tem gente que não recebe. Né? Como é que você vê isso também hoje, nessa transição, né? Eu não vou nem dizer fervorosa, não, porque eu posso estar errando. Mas nessa forma tão errônea, tão errada das pessoas tratarem religião. Como é que você consegue interpretar isso? A gente tem que respeitar, né? Porque cada um tem a sua opinião. Mas se a gente falar que é realmente o doce de Cosme e Damião, eles não aceitam. Normalmente eu quando vou levar os doces, que ela que é a propulsora da fé, então eu ajudo. Eu chego, não digo que é de Cosme e Damião. As pessoas perguntam assim, é de reza? É disso? É daquilo? Gente, é só doce. É só doce. E para criança, que é uma pessoa assim, tão inocente. Que nem sabe ainda diferenciar essas coisas, né? Não é? Você tem filhas gêmeas também, né? Tenho. Eu tenho 3 filhas. Eu tive um menino, perdi, nasceu prematuro. Eu perdi, ele nasceu num dia e morreu no outro. A gente perdeu, era muito novinho, não tinha recurso, menino. Aí depois de um tempo eu tive Mariana, que é a minha filha mais velha. E aí eu não queria mais. E aí Mariana sempre me cobrava, mãe, não quero ser filha única, eu quero ter um irmão. E queria um irmão, né? Irmão. Aí, certa vez, eu falei, vamos dar um irmão pra essa menina, porque ela tá me atentando demais. E todo mundo na escola, ela falava, todo mundo tem irmão, menos eu. Aí, resolvemos, né? E aí... Veio uma barrigada. 2 meninas. Guga, você chega a achar que as barrigadas de gêmeos é uma questão genética? Eu acho que sim. E é da mulher. Né? É da mulher. Na sua família, além de professora Noélia, e de você, tem mais alguém que tem gêmeos? Você consegue buscar? Não, né? Não. A árvore deve ser muito grande, essa árvore genealógica lá na frente. Assim, o pessoal do passado, assim, eu não sei te falar. É porque é interessante. A pessoa Noélia teve 2 barrigadas de gêmeo, né? Você teve uma. Então... E minha mãe ficou, os meninos que ela perdeu, os 2 meninos, ela ficou 3 meses com um morto dentro da barriga dela. 3 meses? E minha mãe só sentiu uma dor de cabeça. Minha mãe assim, é uma pessoa forte de saúde. Até hoje, minha mãe vai fazer 88 anos esse ano. Durinha, a gente fala bem durinha, e ela, toda assim, elegante. Ela falou assim, eu senti assim, eu fui descer de um coletivo em Salvador, ela estava fazendo um curso. E ela disse que desceu, foi subir a escada do coletivo. E ela sentiu assim um ripuxo assim na cabeça, né? O ripuxo, se é que fala assim. As linguagens deles. E aí ela acha que foi naquele dia que o nenenzinho, um deles morreu, né? Ela sabe que foi com 3 meses, porque quando nasceu de 7 meses, um estava grande, maiorzinho, e o outro estava conservado, pequenininho.
Nossa! E o de 7 meses morreu na certa também decorrência de ter ficado ali, né? Dentro do convívio ali dentro da barriga. E ela ficou 3 meses com esse feto morto dentro da barriga dela. Meu pai eterno do céu. História, né? Então, quando eu apareci grávida e que descobriu que era gêmeos, tu fica apavorada. Minha mãe enlouqueceu. Ela falava assim que depois que eu tive a gêmeas, ela falava que ela não aguentava ver uma mulher grávida. Porque minha gravidez da gêmeas foi muito sofrida, sabe? Eu fiquei inchada, eu só consegui trabalhar até o 6º mês. E barrigão? A barriga muito grande, minhas pernas inchou muito, meus pés também. E eu tive que tomar uma medicação para amadurecer o pulmão delas. E essa medicação me deu alergia. Eu ficava parecendo que estava o corpo formigando. Meu Deus. Sabe quando você fica assim em cima de uma perna, que fica aquela dormência? Dormência. Meu corpo ficava assim, eu já não dormia mais à noite. E aí o médico foi levando a gravidez assim, para tentar crescer mais as menininhas dentro da barriga, para não deixar nenhuma, né, não ter nenhuma sequela e não ter perda delas. Porque eu já tinha tido uma perda, né, do menino. E aí eu fui levando até que, graças a Deus, com 8 meses e 13 dias elas nasceram. Não tinha Dino ainda como médico na época, Dino né? tinha passado no vestibular. Quando eu descobri que eu estava grávida de gêmeos, Dino passou no vestibular para medicina. Foi tudo no mesmo ano. Mas doutor Dino, por um pouco, você já não tomava conta pra gente. Já não tomava conta, já não fazia esse parto. Ô Guga, você me falou também da questão de... Ele não pode falar de família, se não falar da composição da família, né? Ubiramar. Onde é que tu acha um homem que chama Ubiramar? Ubiramar. Mas é lindo chamar ele de Mar. E ele é lindo. Com todo respeito, claro e glória. É o Mar, te adoro, Mar. Mar é maravilhoso. Que homem maravilhoso é aquele. Ele é um excelente pai. Eu vou até dizer logo, educado, atencioso, prestativo. Tímido. Mais do que eu. Eu queria estar com ele aqui, bater resenha. É um paizão. Me fala como é que é conviver com o Mar. Mar foi assim, minhas colegas viram ele na piscina do clube recreativo. Teve um cupido. Teve. E aí falaram, né? Adoro. Foi Michele e Riane. A gente viu um rapaz no clube e moreninho, assim, bonitinho, tu vai gostar. Do cabelo liso. Aí eu falei, por que eu vou gostar e vocês não pode ser pra vocês, tem que ser pra mim? Aí beleza, aí eu conheci e tal. Só que quem apresentou ele pra mim foi Cida. Cida Fiona. Cida. Cida que foi o cupido de apresentar. Sim. E aí depois a gente ficou uma vez e tal, e aí não ficamos mais. E aí Cida trazia os recados dele pra mim. E eu falava, não, Cida, foi só aquela vez, eu não quero mais não. Aí foi até que a gente... Uma das suas primeiras paqueras, digamos assim? O namorado foi o segundo. Foi, Guga. Meu segundo, eu comecei a namorar com ele, eu tinha 16 anos. Pai, nossa. Casei com 18, vou fazer agora 35 anos de casada. Dia 28 de abril. E 37 anos de convivência. Namorando 2 anos. E temos 37 anos de convivência. É um pai maravilhoso. E para esse pai maravilhoso chegar dentro da sua família maravilhosa, como é que foi? Me fala. Doutor Erudito todo formal. Foi complicado. Meu Deus, me conte. Todas, que a mãe sempre buscava, né? Quem é a família? Eu sei. Quem são os irmãos? Aí, mãe é irmão de Luziene. Luziene foi colega de minhas irmãs, né? De Cibele e Mercedes. E aí foi chegando, e ele foi chegando com o jeitinho dele. Que ele é uma pessoa boa, tranquila, né? Assim, brincalhão, atenta a todo mundo, mexe com todo mundo. Quando não está em casa, a casa fica triste, porque ele é alegre, né? E hoje em dia, mãe assim, precisa de ver. Eu não posso falar assim dele, faz assim com o Mar, não. Não briga com o Mar, não. É assim. Ele faz umas caminhadas de vez em quando aqui, eu acho massa demais, né? Ele faz 5 horas da manhã e quer que eu vá, né, Mudou, né? Porque antigamente era mais tarde. Eu via ele mais tarde, assim, final da tarde, agora é de manhã. É de manhã cedo. E às vezes eu faço à tarde também com ele. E ele quer que eu faça 5 horas da manhã, só que eu sou preguiçosa. A beleza não pode, mas né? eu vou fazer. Tá. Vou fazer. Guga, e me fala, o casamento, como é que foi o seu casamento? Você consegue trazer pra gente esse momento seu? Meu casamento teve muitos altos e baixos, né? Como todo casamento. Muitos baixos, nós passamos muito perrengue, muita dificuldade. Ele teve certa vez que ir para São Paulo para trabalhar, nós ficamos um tempo longe um do outro. Mas fomos vencendo, né? E criando nossas filhas, assim, mostrando que a educação é o caminho, né, do futuro delas, que elas tinham que estudar, que tinham que no futuro ter uma profissão,
trabalhar, para ser alguém. E aí a gente foi ensinando isso e fomos vencendo. Aí, certo momento da vida, a gente mudou para casa de manhã, porque manhã e pai estavam só, e a gente mudou para lá. E eu aluguei minha casa aqui na Rua de Conquista, porque eu tinha uma casa aqui. Eu lembro. E aí foi a época que acho que é Deus que prepara tudo. Quando eu mudei para casa de minha mãe, passou um ano, meu pai adoeceu. Teve o primeiro problema dele. E pai ficou 30 dias na UTI. E aí foi uma luta, né? Pai ficou assim, apagado, em coma, e mãe sem saber resolver nada. Era pai que resolvia tudo. Mãe não sabia nem a senha do banco, por aí tu tira. Que era pai que tinha a senha do banco dela. E aí eu falei, meu Deus, como é que nós vamos resolver isso com o pai em coma? E aí eu conversava muito com ele, ele me pedia para olhar muita coisa para ele na internet, mexer no e-mail. Eu falava, ô pai, mas para mexer no e-mail eu preciso ter tua senha. Não, minha senha no e-mail é essa sim. E a minha do banco é parecida, eu só mudo o finalzinho. E aí eu entrava no e-mail dele e tal, para ver as coisas dele, que ele estava fazendo um livro, né? Ele tinha um blog, um sitezinho, um blogzinho ele tinha. E ele escrevia muito. E aí, quando ele adoeceu, foi isso que me salvou, para poder mexer no dinheiro dele e não mexer no dinheiro dela. Porque ela não sabia mexer nem no dinheiro dela, porque ela não sabia a senha do banco. E aí, por conta do que ele me passou de senha do e-mail, eu consegui descobrir a senha do banco dele, porque não tinha anotado. Tá vendo? Filhos! Saiba, mas não mexa no dinheiro de papai. É bom sempre saber as senhas dos bancos de papai, viu? Deixar, né, assim, anotadinho, com pois cuidado. É. Guga, eu vou nos comerciais, eu vou voltar para saber um pouquinho sobre a sua família. Tá. Saber detalhes de cada uma das suas meninas, que eu sei que as pessoas estão doidas para saber como é que são, quem são. Os meus né? tesouros. Os tesouros. Gente, rapidinho, nesse domingo de manhã, eu estou indo para os comerciais em nome de Vida Saudável e Planificadora Conquista, que faz o café do Zé ser assim colorido. Hoje até pimentão tem aqui, tá? Beijo. Oi, gente, estou de volta. Eu saí do segundo bloco dizendo que eu vinha para o terceiro para falar da família. Mas antes de eu falar da família, deixa eu falar também de um lado chamado partilha, né? Guga, eu já soube por aí que você ama fazer caridade. Amo. Aquela caridade silenciosa, que você não vai no Instagram, que você não vai no telefone, ninguém. Sou pidona. É pidona, viu? Demais. E eu soube, gente, que ela liga para as pessoas mesmo, me arruma aí uma cesta básica. E ela multiplica essa cesta básica do jeito que ela consegue multiplicar. Completo e... Guga, dizem que a gente às vezes precisa passar pela dor para saber que dor é essa. Mas às vezes nem sempre. Que nem todo mundo passa fome, mas tem muitas pessoas que ajudam quem passa. Por que a caridade toca tanto você? Zé, é tão difícil assim você ver uma pessoa, né, não ter o que comer. Não ter, assim, um material escolar para dar pro filho, né? Passar fome, assim, com o mínimo, assim, que é o essencial para você viver, né? Ter uma alimentação, pelo menos do básico, do feijão, do arroz, né? Da mistura. Aí me machuca muito, assim. Se eu vejo, assim, uma pessoa que está ali lutando para construir uma casinha, só está faltando um vaso pro meu banheiro, aí eu corro atrás desse vaso. Estou precisando de uma telha, eu corro atrás dessa telha. Uma madeira, né? Aí eu não gosto de ver, não gosto de ver a pessoa passar necessidade, não gosto de ver a pessoa tá ali lutando para ter uma coisinha, um cantinho dela. E se eu puder ajudar, eu corro atrás. E peço mesmo. E tomo bronca. Eu já tomei bronca aqui em loja de material de construção que você não tem ideia. É falar assim, eu não sou o prefeito não, viu? Nem a prefeita, quando é prefeito ou prefeita, né? Falei, não, mas você é gente boa, você vai me ajudar. Aí a pessoa ajuda. Ô Guga, se você fosse uma prefeita... Ai, meu Deus, não faz pergunta difícil. O que você mudaria na sua concepção de vida? O que você mudaria diante de tudo que você vê? Zé, eu acho sim que o recurso tem, o recurso vem. Ele só é mal distribuído, entendeu? Então tem as prioridades. Tem coisa que é prioridade e tem coisa que não é. Tem coisa que é supérflua, entendeu? Então eu ia buscar melhorar a educação, melhorar
a habitação das pessoas, né? E não tá jogando dinheiro fora com tanta coisa que não tem necessidade. Entendo, é verdade. Eu acho que o dinheiro vem e sobra. Às vezes a gente observa saneamento básico, às vezes, né? É uma coisa mínimo, tão básica. Um esgoto, uma né? água encanada, a pessoa não ter, né? Você entrar numa casa, numa residência, e a parede da casa ter um pedaço de construção e ali um espaço que dá para entrar rato, bicho. Eu fui numa casa no açude, que a parede da casa da mulher assim, era preta de adubão. E ela não tinha um banheiro. Kelly sabe disso porque Kelly é parceira. A gente tem um grupo de doação, né? E aí nós fizemos uma mobilização de rifa, de tudo, e a gente derrubou a casa da mulher e levantamos. Tá vendo? E fizemos o banheiro, a cozinha, e botamos cerâmica no chão, e fizemos um quartinho. Era espaço pequenininho, mas deu para fazer. Acho que a pessoa, quando é carente demais, eu acho que o recurso vem para a prefeitura tá fazendo isso, pelo menos no banheiro. Para a pessoa ter onde ela usar, onde ela tomar um banho dela, né? Ter dignidade. Você acha que o sentimento de empatia poderia estar mais próximo de todos nós? Com certeza. A dor do outro, né? E assim, eu não gosto nem de divulgar o que eu faço, não. A correria que eu faço, não, sabe? Tem hora que o povo bate lá na porta e vem aqui te pedir um portão. Eu falei, como é que a pessoa descobriu meu endereço? Ai, Guga. Desse jeito, um portão. Um portão? Eu vim te pedir. Eu vi tu lá no açude, levando não sei aonde, telha, não sei aonde, pra uma casa. Aí eu vim aqui, descobri teu endereço e vim aqui te pedir um portão. Falei, meu Deus, não é assim não. A gente vive de doação, é o pessoal do comércio que ajuda, um dá uma coisa, um dá uma latinha de tinta, outro dá uma madeira, tá? A gente tem os parceiros, né? Os juntos mais fortes, pra gente pedir. E faz rifa, e aí a gente vai. Se todo mundo fizesse, né? Um pouquinho. Um pouquinho. Ô Guga, eu sei que você fala muito que mudaria a educação, isso é muito bom. E foi a educação justamente que trilhou, né, o caminho para que você chegasse, a sua família tivesse sucesso, sim, né? E você tem uma filha, né, que se tornou, todas são importantes, todas as profissões são importantes, mas uma filha PRF é muito interessante, né? Muito interessante. Por que PRF? Minha filha PRF, ela fez odontologia, né? Ela é dentista. Ela queria muito medicina, mas na época que medicina estava muito difícil e ela não conseguiu. Ela passou até na primeira fase em uma faculdade, mas na segunda ela não conseguiu. Aí ela optou em fazer odontologia. Aí trabalhou 1 ano e meio aqui no posto de saúde. E aí, certo dia, ela chegou em casa e falou assim, mãe, eu vou sair do trabalho. E eu quase desmaio, porque 5 anos de estudo. Odontologia é um curso super caro. Teve semestre que a gente gastou R$4.000. Na época, Mariana formou em 2016. Por isso você tira, quase 10 anos. Aí eu falei, Mari, tu vai sair do trabalho por quê? Ela, mãe, eu não quero ficar nessa vida de ficar em seletiva. Nunca tem concurso, aí chega dezembro, dispensa, eu fico dezembro, janeiro, fevereiro sem receber. Eu não quero isso para mim, eu vou estudar. Posso? Falei, pode. O de vestir, o de calçar e o de comer nunca faltou e não vai faltar. Pode sair do trabalho e vai estudar. E aí ela se dedicou 3 anos, mas 3 anos assim de 5 horas da manhã à meia-noite, 1 hora da manhã. Ela dormia 4 horas por dia, 5 horas por dia, sabe? Aí ela fez o primeiro concurso para a PRF, perdeu. E aí o mundo acabou. Eu falei, continue estudando. Continue estudando. Você tem pai, você tem mãe, você vai, você tá nova. Se nada der certo, a gente volta para a odontologia. Aí ela não quis que a gente colocasse consultório, porque é muito caro, né? Aí foi estudar. Aí logo teve outro concurso para a PRF. Mas ela estudou tanto, assim, ela abdicou de Natal, Ano Novo, Carnaval, feriado, não existia isso para ela. Até doente, Mariana estudava. Quem levava a medicação de Mariana quando estava doente era o pai, porque o pai é muito cuidadoso para essas coisas, né? Ele fazia a gemadinha dela, batia, ele confia muito em gemada. Ele fala que gemada fortalece. Ele fazia a gemadinha dela, levava, ela tinha um cantinho lá em casa só para ela estudar. E aí teve o novo concurso da PRF. E aí a Mariana fez.
e fez e passou na PRF e na PF. Ela passou na Polícia Federal também. Só que a PRF chamou primeiro. E aí Mariana foi para Santa Catarina, né? Fazer o curso o curso de formação é lá. Quando ela está fazendo o curso de formação lá em Santa Catarina, ela já estava para ser chamada na PF. Só que ela não podia desistir de lá, da PRF, para voltar para fazer a PF, porque ela não ia fazer nada. Aí ela pediu para ir para o fim da fila, da classificação dela. Foi jogada para o final da fila. E aí, depois disso, não foi chamada mais, né? Não sei o que aconteceu. Mas ela fez o curso de formação e inchou muitas pernas, porque é um curso muito pesado, né? Às vezes até desiste, né? Igual o policial normal, tipo né? TAF, civil, né? Tem né? E ela falei, não, põe as pernas para cima, para as pernas parar de inchar e vamos na luta. E aí ela foi e venceu, né? E conseguiu terminar esse curso. E aí, quando termina, que forma, eles dão opção de 5 locais para a pessoa ir. E ela colocou um dos locais, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por conta do namorado dela, que já tinha passado na Polícia Civil de lá, de Mato Grosso do Sul. Então, é uma maneira de ficar perto. Mais próximo. Porque Bahia ela não ia conseguir. Porque é muito difícil, Bahia, né? É bem concorrido. Conquista, é muito concorrido. Aí ela foi para lá, aí eles estão juntos, né, lá. E tá bem, graças a Deus, minha filha tá tranquila, tá independente, né? É meu orgulho. E Ave Maria, é minha riqueza. Amo. Gente, eu falei de Mari, claro, Mari, um beijão. Você ficou linda de farda, mas agora nós vamos conhecer não só Mari, mas todas as meninas, porque elas mandaram vídeos pra você também. Minhas gêmeas, eu posso falar um pouquinho delas? Depois do vídeo. Minhas gêmeas também são meu amor. Minha rainha, tô tão feliz de estar falando aqui sobre a senhora, que é meu exemplo como mulher, como mãe, como profissional. A senhora, mãe, ensinou para mim e para minhas irmãs os valores da vida da forma mais simples, que foi pelo exemplo. Pra gente foi muito fácil crescer sabendo o que era certo, o que era errado ao longo da vida, porque a gente tinha o seu exemplo como direcionamento, sabe? Então, assim, eu sou muito grata à sua vida, por tudo que você faz, por tudo que você representa na nossa família, pela dedicação irrestrita, muitas vezes se anulando, se renunciando para fazer pelo outro, para mim, para minhas irmãs, meu pai, minha avó. E, assim, obrigada de verdade por tudo que você é. E uma das coisas que sempre marcou minha vida foi a senhora dizendo: estude, trabalhe para ter sua independência, para não precisar de ninguém, para ter o seu. Eu tenho certeza que isso também reverberou para minhas irmãs, e tudo que a gente vem conquistando é graças ao direcionamento que a senhora soube dar lá desde cedinho, desde pequenininha, a senhora e meu pai. E muito obrigada por tudo. Te amo, saudades, um beijo, fica com Deus. Oi, mãe, eu vim aqui dizer que eu sou muito grata a Deus por ser sua filha, que você é meu maior exemplo de pessoa, guerreira, batalhadora, que nunca mediu esforços, nem por mim, nem por minhas irmãs, que sempre esteve ao nosso lado em tudo, que sempre foi nosso exemplo para sermos pessoas boas, humildes, e eu tenho muito orgulho, e o amor que eu sinto por você é o maior que existe dentro de mim. E muito obrigada por tudo, o seu amor dá sentido à minha vida. Mãe, eu queria te dizer que eu sou muito grata a Deus por ter me dado uma mãe tão boa como a senhora. Dizer que tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, eu ainda vou conquistar, é graças a você, a todo o seu esforço, toda a dedicação, todo o sacrifício que eu sei que teve muitos, e abdicou muitas vezes dos seus próprios sonhos para nos dar o melhor, e deu. Eu espero honrar um dia isso e dizer que eu tenho muito orgulho da mãe que eu tenho, te agradecer por tudo que fez e ainda faz, mesmo às vezes sendo um pouco sem paciência, mas eu sei que foi tudo para nos dar o melhor, e te dizer que eu te amo muito, e eu sei que eu posso contar contigo pra tudo, como eu conto, e é isso, te amo. Olá pessoal, bom dia, eu sou Mercedes, irmã de Guga, essa pessoa maravilhosa
que está aí nesse bate-papo no Café com Zezinho. E eu quero falar para vocês que Guga é uma irmã maravilhosa. Além de minha irmã, é também minha comadre, né? Ela é uma filha exemplar, sempre cuidando de manhinha, sempre atenta, nunca deixando faltar nada para ela, dando muito carinho. Ela é uma mãe guerreira que educou as filhas da melhor maneira possível, nunca deixando faltar nada para elas e incentivando-as para poder elas alcançarem, né, os objetivos delas. E além de tudo, Guga é uma mulher assim com a fé inabalável. Eu acho que é a mais católica da família. E uma pessoa assim com um coração caridoso, sempre procura ajudar as pessoas, né? Se doando sempre. E te desejo, irmã, tudo de bom, né? E que você é muito amada por nós, viu? Sua família lhe ama muito. Um beijo. Pronto. Só faltou o Biramar. Chegou, foi. Biramar? Ah, vergonha, não faz não. É tímido demais. Biramar. Mas, Guga, passou essa família sua aí, eu queria que você, né, falasse um pouquinho desse Giovana, Juliana e Mariana, e claro, Mariana já e falei. Mercedes. Juliana e Giovana, foi assim uma surpresa, né, quando eu engravidei, porque eu não esperava engravidar de gêmeos e eu tinha feito um exame e o exame tinha dado negativo e eu não estava com as regras em dia, né, com as antigas regras. E aí eu fui no médico, ele falou, você deve estar com algum problema de hormônio, você toma essa medicação, que logo sua menstruação vai vir. E aí eu fui na farmácia pegar o remédio, não sei se você se lembra de Júlio, irmão da pastora Conheço. Viviane, né? E aí Júlio virou pra mim e falou assim, você tá sentindo o quê? Eu falei, nada. Pra que você vai tomar isso? Não toma não. Eu falei, ô Júlio, mas eu vou pra Salvador, vou passear. Toma não, na volta tu resolve isso. E aí eu não tomei esse remédio. Se eu tivesse tomado esse remédio, podia ser que eu, né, não sei o que tinha acontecido. E o Dinê, quando era viva, toda vez que ela me encontrava, ela falava, conta aí, fala aí o que Júlio fez, né, porque ela já tinha perdido ele. E aí eu contava e ela ficava assim toda, sabe, feliz e emocionada. E aí recebi essas duas bênçãos, não foi fácil criar, porque gêmeos, um filho já não é fácil, imagine dois. E elas nasceram assim de 8 meses e pouco. Mas foi uma luta. Vencemos, né? Está aí, tudo eu lindo e o pai correndo atrás e estudaram, fizeram cursinho. E aí tentando medicina, nada de conseguir, né? Difícil demais. Aí a gente conseguiu numa faculdade particular, só que a gente conseguiu o FIES. E conseguimos o FIES para as duas. Elas são colegas de sala, entraram juntas e ainda a gente ainda conseguiu o FIES, porque particular a gente não ia ter condição de pagar. E elas já estão quase terminando. O ano que vem mais duas médicas. Tem mais duas menininhas aí para tomar conta do povo. Coisa boa. E Mercedes? Mercedes é minha irmã querida, né? Minha irmã que sempre me orientou, assim, quando eu era criança, era a irmã que eu obedecia mais, vamos dizer assim, mais do que a mais velha, que ela não é a mais velha é Cibele. É uma irmã muito querida e já puxou muito minha orelha quando precisou, né? Já tivemos nossas desavenças. Tem que ter, né, nega? De todos os irmãos que tem, né? Tem que ter as briguinhas de irmão. Já tive com todos, não só com ela. Com Bel, com Dino e com ela. Dino mais. Mas é uma irmã muito querida, que também é uma guerreira, que lutou e trabalhou e criou os 3 filhos muito bem criados, né? Amém. Que são os médicos maravilhosos aí que a cidade ama, né? Yuri, Ian e minha sobrinha, que é minha afilhada Inha, né? Que não seguiu a carreira de saúde, mas é uma menina ótima também. E é isso. É isso. Guga, tu tá relaxada já, né? Eu tô. Chegou tensa, não Tô foi? Tô suada, mas tô relaxada. Pois é, chegou assim no meio de bater um papo com o Zé e tal, mas chegou ao final do nosso programa. Eu quero
deixar esse espaço para você fazer seu agradecimento final, mas eu também já quero te agradecer por você ter vindo, quebrado esse tabu. A gente tinha muita vontade de bater um papo com você. Quer dizer, tem muito mais coisa Guga. A vida de Guga é um podcast, né? Mas nosso programa é exatamente isso aqui que eles viram e ouviram de Guga. E o espaço é seu para os agradecimentos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui, de estarmos com saúde. Kelly pelo convite, né, de me colocar nessa fria. Depois eu engarguelo ela, mas tudo bem. Zezinho pela acolhida, pelo carinho, pelo abraço maravilhoso que você tem, que eu sempre falo e falo para todo mundo, né, que você foi uma das pessoas assim que me abraçou num momento bem difícil da minha vida. E a equipe, né, pela paciência, com a senhora aposentada aqui nervosa. E só a gratidão mesmo por estar me proporcionando esse momento que acho que eu nunca esperava na vida de viver. Porque eu sou uma pessoa muito tímida, não parece não, mas eu sou uma pessoa muito tímida. E tá pra sempre agora. E eu sou assim insegura também, sabe? Eu acho assim que as coisas dos outros são melhores do que o que os outros fazem, é melhor do que o que eu faço. Não, você tá ótimo. E aí a gente tem que quebrar isso, né? E enfrentar. Amém. Amém. Beijo. Muito obrigada pela oportunidade. Viu? Gente, então vamos fazer assim. Se você não puder dizer nada, abrace, tá bom? Boa semana, fica com Deus. Tchau!